Olá pessoal, meu nome é Dalga Pinheiro, sou estudante de pós-graduação em rede de computadores pela Unicatólica. Venho mostrar para vocês como fazer a configuração do iptables e do NetFilter no Ubuntu Server, com duas máquinas virtualizadas e o servidor também, certo? Venho fazer essa videoaula como critério avaliativo da disciplina de administração de servidores de internet e intranet. Bom pessoal, vamos falar nessa videoaula sobre Firewall, certo? Justamente sobre iptables e o NetFilter. Então assim, por que devemos utilizar um Firewall, né? O mundo hoje respira a internet. A internet que o mundo respira que não é segura, certo? Então, hoje tem muitos dados de empresas vazando todo dia na internet, dados de usuários vazando na internet, senhas de banco, dentre outras coisas. Certo? Então, uma organização internacional de segurança digital chamada Gemalto divulgou uma pesquisa em 2015 que 62% das perdas de dados deveram-se a cybercriminosos externos. Certo? 12% são por criminosos internos da própria empresa. Então, somente 22% dos dados que são causados por perdas acidentais por parte dos funcionários. Então, a internet, na verdade, é uma grande rede descentralizada e não gerenciada, que roda sobre uma suíte de protocolos que é denominado IPv4, certo? Na verdade, não foi projetado para assegurar a integridade das informações. Então, de que forma o Firewall consegue mudar esse paradigma dessas redes descentralizadas e insegura? Assim, existem diversas formas de se violar uma rede, mas essas formas nada mais fazem do que se aproveitar de falhas de serviços e alguns protocolos, certo? Então, o que é que o Firewall pode fazer sobre as falhas desses protocolos e serviços? Na verdade, nada. O Firewall não pode corrigir esses erros, mas ele pode decidir para quem disponibilizar esses serviços. Então, podemos limitar o uso deles, certo? Então, na verdade, quem é que pensa numa rede, quem é que fará a separação? Quem é que bloqueia as conexões desconhecidas, não autorizadas? Então, essa é uma das utilidades do Firewall. Sem ele, cada host da rede é responsável pela sua própria segurança. Então, assim, sendo o único computador diretamente conectado à internet, poderá de forma segura levar os serviços de interconectividade à rede interna. Então, o Firewall não possui a função de ficar vasculhando pacotes à procura de vírus. Nada mais faz do que evitar que a rede interna seja monitorada por invasores externos, certo? Então, também pode evitar que a rede interna seja vasculhada pelas próprias pessoas de dentro da empresa. Então, ele vai, na verdade, bloquear qualquer tentativa indevida de acesso, certo? Então, o FBI traz para a gente que 90% das invasões são por conta de senhas mal escolhidas, ou então usuários da própria empresa descontente. Acontece muito. Então, a ameaça passa a vir dos dois lados, tanto da internet como da rede interna. Então, o Firewall pode bloquear esse acesso interno ou externo, liberando apenas alguns serviços para algumas máquinas. Então, ele fica, na verdade, como uma porta de saída da sua rede para a internet. Então, ele, na verdade, libera o bloqueio a determinado tipo de acessos. Certo? Então, hoje nós já temos algum firewall já integrado em alguns sistemas operacionais, como no Linux. Certo? Então, sendo um firewall, um ponto de conexão com a internet, tudo que chega tem que passar por ele. Certo? Então, ele que aplica as regras e os mecanismos obrigatórios de segurança. Certo? Então, por que é que devemos utilizar ele? Então, para poder especificar que tipo de protocolo de serviço serão disponibilizados, tanto interno como externamente. Lembrando que não vai, na verdade, evitar que existam as ameaças ou os ataques. Sempre vão continuar existindo, mas você vai, na verdade, minimizar essa ocorrência desse tipo de acesso indevido. Certo? Então, se for um firewall bem configurado, ele vai minimizar muito essa questão das invasões. Então, no Linux, hoje não podemos, na verdade, não precisamos comprar um firewall. Certo? Porque, na verdade, se a gente for comprar um corporativo é caríssimo. Então, no Linux nós temos firewalls open source, ou seja, gratuitos, certo? E nessa videoaula nós vamos falar sobre o NetFilter e o iptables. Serve justamente para filtrar pacotes e fazer NAT, certo?
que seria o Network Address Translation, que é a tradução do endereço, né? Então, o iptables, na verdade, é uma ferramenta front-end que trabalha configurando o NetFilter, certo? Então, ambos são projetos do GNU Linux, certo? Que serve para filtrar pacotes, mascaramento, manter a qualidade do serviço e priorizar alguns serviços e fazer um SNAT e um DNAT, que serve para redirecionamento de portas. Então, síntese básica do iptables é o comando iptables, uma flag, uma tabela, um comando, uma ação e um alvo. Por exemplo, nós temos a flag "-t", certo? E nós temos algumas tabelas, por exemplo, filter, que é a tabela padrão default dele, a NAT, que eu posso acessar através da flag "-t", NAT, e a mangle, que é "-mangle". Então, geralmente essa tabela é uma área na memória que serve para armazenar as regras juntamente com os chains, que são os parâmetros das tabelas. Então, os comandos para manipular essas tabelas. Então, tem o "-a", que anexa a regra ao fim da lista, por exemplo. O "-d" apaga uma regra. O "-l" lista todas as regras. O "-p" altera as políticas das chains. "-f" remove todas elas, as regras. "-i" insere uma nova regra, mas no início das regras. O "-r" substitui uma que já existe. O "-n" permite inserir uma nova chain. O "-e" renomeia. E o "-x" apaga uma chain. Certo? As ações, na verdade, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso aplicar uma determinada ação somente a um endereço IP que vem de origem, ou então um endereço IP de destino, ou então somente para aquela porta de origem, ou aquela porta de destino. Certo? Então eu posso especificar isso nas ações. Certo? Então, assim, o alvo, na verdade, ele deve ser direcionado a quem especifica a regra. Nós temos vários alvos possíveis: o accept, o drop, o reject, o log, return, o QL, o SNAT, o DNAT, redirect e o TOS. Nesse caso, nós vamos utilizar o DNAT. Então, com as chains no iptables, nós podemos especificar a situação do tratamento dos pacotes. Então, seja ela como for. Basicamente, na tabela filter, nós temos 3 chains default. Nós temos a input, que serve para todos os comandos de entrada, output, que serve para os comandos de saída, os pacotes de saída, e forward, que serve para justamente os dados que são redirecionados de uma interface de rede para outra máquina. Então, na tabela NAT, nós temos outros chains, que são o pré-routing, que serve para os dados que precisam ser modificados logo que chegam, e o pós-routing, que é justamente depois do tratamento de roteamento. E o output, que é quando os dados gerados localmente precisam ser modificados antes de serem roteados. Então nós também temos chains para a tabela mangle, só que ela é justamente pouco utilizada. Então, na verdade, raramente utilizada. Só utilizada quando precisamos fazer alterações especiais nos pacotes. Então, nessa videoaula nós vamos fazer a configuração do servidor Ubuntu Server, justamente no iptables, que já vem instalado nele, e vamos configurar também o endereço IP das nossas máquinas virtuais clientes para acessar o nosso servidor Ubuntu Server. Bom, pessoal, então vamos começar aqui. Vou mostrar para vocês primeiro como é que ficou a minha configuração para executarmos o iptable usando o Ubuntu Server como firewall. Então aqui eu tenho um cliente Windows XP. Nesse cliente ele está com a rede configurada em rede interna. Tem um cliente Linux. Esse cliente também está com a placa de rede configurada como rede interna. E eu tenho um servidor Ubuntu Server com 2 placas de rede. Uma dessas placas, no caso o adaptador 1, está a rede interna e o adaptador 2 está em modo bridge, com a minha placa de rede com fio cabeado. Certo? Então essa placa de rede 2 vai acabar servindo como ponte para me conectar no servidor com a internet. Então, iniciando aqui meu Ubuntu Server, já estou aqui com aberto o meu cliente Windows. Esse cliente Windows e no Linux fiz a configuração do endereço de IP estática, onde eu setei do Windows 192.168.10.2. O Gateway configurei no servidor
10.1 e na máquina Linux cliente eu fiz a configuração do endereço de IP 92.168.10.3. Então acabou que ficou esses 3 endereços. É só esperar a máquina do Ubuntu startar. Vamos ver como é que ficou. Então a máquina startou aí, fazer a verificação. Vou logo abrir o arquivo de configuração para mostrar como é que ficou a parte das placas de rede. Então aqui pelo nano. Então aqui a placa 1, adaptador 1, no caso lá o 2, já que ele reconhece a partir do 0. Então o 2 ficou com o DHCP habilitado, que é minha placa que se conecta à rede cabeada, que recebe o DHCP do meu modem. E o adaptador 0, no caso a placa 1, ficou estático, IP, configurado com 92.168.10.1, certo? Então esse vai ser o IP do nosso servidor com firewall. Sai do arquivo. Certo? O primeiro comando que nós vamos executar aqui para verificar as políticas utilizadas nas cadeias padrões, certo? Então vamos dar um iptable -L, certo? Para verificar como que está nossa tabela de iptable -L. Então tá aí a nossa tabela de IP, certo? Com as 3 chains padrões, input, forward e output, todas zeradas. Dessa forma, eu vou fazer um teste aqui com o cliente Windows para ver como é que está a comunicação com a nosso servidor. Certo? Então, vou dar um ping lá no servidor e vamos ver como é que está. Então, por default, o ICMP está liberado. Certo? Então, eu tanto posso pingar o servidor da máquina cliente Windows como no cliente Linux. Vou tentar aqui abrir o cliente Linux, se o computador permitir, para testarmos ping com ele também. Então, nosso cliente Linux aqui startou. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou a configuração dele também. Vou abrir o terminal e vou dar um config para saber como ficou. Então, nesse aqui, a configuração do IP ficou 10.3. Então, eu vou dar um ping também lá no meu servidor para saber se está respondendo. Então, o servidor está respondendo os pacotes dos 2 clientes. O segundo passo que nós vamos fazer aqui é adicionar uma regra para bloquear os pacotes ICMP para a máquina, certo? Então, no caso, vamos bloquear o pedido do ICMP para o servidor, certo? Então, vamos adicionar essa regra ao servidor aqui. Então, iptables -a input -d e vou dizer o destino, né, que é o servidor, o próprio servidor, 10.1 -p, o protocolo CMP e
E no J eu vou dar um drop para rejeitar todos os pacotes. Vou aqui na tabela, fazendo zero. Então adicionei aqui uma nova regra, certo? Vai dropar de todo canto, qualquer canto, sempre que tiver um pacote do tipo CMP com um destino, o nosso servidor ele vai fazer o bloqueio. Vamos fazer o teste aqui. Então, vou dar um ping, ele não está respondendo, vou dar um ping no cliente Linux também, e também não está respondendo. Então está perdendo os pacotes aqui, descartados. A mesma coisa está acontecendo aqui com o Linux, também está travado. Então aqui todos os pacotes foram perdidos, então fizemos o bloqueio aí. Então vou alterar essa política da cadeia input para drop e adicionar uma regra que permita que o ping funcione, certo? Somente para aquele destino. Então vou alterar toda a cadeia input para drop. Então, vamos abrir o nosso servidor, iptables -p input drop. Beleza, vamos ver como está essa cadeia. Demora um pouco porque eu separei um pouca memória no computador, então eu separei pouca memória para cada máquina virtual. Então ele está com 512 de memória, ele demora um pouco mais. Aqui então nós temos a cadeia input, certo? Onde eu tenho dropado qualquer que for pedido para aquele endereço IP do nosso servidor, certo? Então se eu der aqui ping, ele também vai continuar sem funcionar. Então posso colocar aqui outra regra, iptables, vou colocar iptables -a e vou colocar uma regra aqui que vai ser uma exceção. Na verdade, ela vai fazer com que eu aceite os pacotes CMP. Então, iptables -a input, -z que é o destino do nosso servidor, protocolo e accept. Neste caso agora, se nós voltarmos aqui, vamos de ping. Temos que remover a outra regra, né? Vamos ver como ficou. Bom, faltou aqui removermos aqui a regra antiga, né? Então iptables, vou remover, certo? Então essa primeira regra que eu tinha adicionado do drop aqui, ela vai acabar interferindo na outra, né? Então nesse caso, como é que ficou? Dá pouco engano.
Aqui o cliente Windows como no Linux. Acabou que funcionou. Eu coloquei toda a regra input com a política drop. Então ele vai dropar todos os pacotes, com exceção do ICMP destinado ao meu servidor 10.1. Pronto. Então, pessoal, vamos para o próximo passo, certo? Que na verdade é alterar todas as regras e fazer com que a cadeia input volte a ser do tipo com a política de aceitação, certo? Então vamos voltar lá no servidor, vamos remover, no caso aqui, essa linha aqui da nossa tabela de IPs, IP table. Então vamos colocar IP table -d achei input, certo? No caso eu vou apagar a primeira, e essa do accept aí ICMP. Então depois vamos modificar, colocar aqui IP tables -p, vamos setar ela accept. Então verificar aqui, está aí sem nenhum registro, certo? Próximo passo é fazermos um log de todas as conexões que tiverem sendo destinadas a essa máquina. Então vamos adicionar uma nova regra, iptables -a input -j log para fazer o registro, -d do IP de destino do nosso servidor, e eu vou criar um prefixo do log. Então, se eu for alguma coisa de entrada, vai aparecer lá input log, certo? Então, beleza. Isso daqui é os de entrada, então eu vou criar um também para encaminhamento, né? Tables, mesma coisa, -a, forward, -j log, -d de destino, 1268.10.1, log prefix, vou colocar forward log. Adicionei essas duas regrinhas aí para gerarmos um log. Então qualquer conexão que eu tiver de entrada vai ficar registrado o log. O log, na verdade, fica nesse arquivo aqui var. Dentro da pasta var é o kernel log. Então, na verdade, todas as nossas conexões de entrada estão aí dentro, certo? Então, basicamente não tem nenhuma agora nesse exato momento, são 12h45. Então vamos fazer aqui uma requisição no nosso servidor para fazer o teste. Vou dar um ping da requisição e vamos verificar lá no arquivo de log se foi registrada essa requisição. Então, aqui, ó, 12h45 foi feita uma requisição pela a porta Ethernet 0 com esse endereço de MAC. Então, o destino da máquina, a origem é 10.2, que é a nossa máquina cliente Windows, e o destino seria o nosso servidor, certo? Então, o protocolo do tipo ICMP, que foi pedido, deve ter alguns dados legais aqui, certo? Então, já está fazendo o registro aí de todas as conexões de entrada que tiver no nosso servidor. Deixa eu fazer um teste aqui também com o Linux. Então, vou dar um ping lá. Acho que são 12h46. Então, vou dar uma pausa aqui para testar lá. Então, aqui ó, 12h46. Então, eu tive outro registro aqui, só que dessa vez foi com o IP de origem 10.3, que é da nossa máquina Linux, certo? Então, dessa forma, vocês podem configurar aí alguns registros de log no IP tables. Tranquilo? Então, agora
Vou dar uma limpada naquela variável log, porque geralmente ela começa a ficar muito grande. Então eu posso usar a função cat dev null e a pasta log. Dessa forma você entra lá no arquivo, ó, tá limpo, certo? Então vamos para o próximo passo aqui. Criar um usuário para a máquina vizinha acessar, no caso esses meus dois clientes. Então eu vou criar um usuário qualquer, vou dar um add user e vou, sei lá, criar um usuário qualquer aí. Então eu vou criar aqui, sei lá, Bruno. Então, já pedi uma senha, vou criar uma senha, vou colocar 23KWE, 23KWE. Vai pedir outros dados, vou confirmar. Então criei um usuário aí, Bruno, certo? No nosso servidor. Agora vou fazer com que esse usuário se conecte via SSH, certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aí é vir aqui no cliente Windows, precisar de um cliente SSH, vou usar no caso o PUT, certo? Então vamos colocar aqui o IP do servidor, porta de SSH padrão 22, certo? Se não me engano a minha está alterada, mas vamos fazer um teste aqui só para ver se vai. Então, tá aqui ó, não está tendo conexão porque a porta do meu servidor está mudada. Então eu vou ter que alterar o arquivo para modificar a porta do meu servidor, certo? Então vamos entrar justamente nesse arquivozinho aqui, ó, etc/ssh/ssh/hd config. Então vamos dar um nano etc ssh e config. Então nesse arquivozinho aqui, ó, eu tenho o endereço da minha porta, certo? No caso padrão 22, certo? Vou salvar o arquivo, beleza, vou dar um reboot no meu server. Então o servidor iniciou de novo, fazer login de novo. Beleza, vamos fazer o teste agora para ver como é que está o SSH, né? 2.8.10.1, porta 22. Beleza, está pedindo autenticação, no caso Bruno, a senha que eu criei. Pronto, então ele teve acesso aqui ao nosso servidor via SSH. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar uma regra e dropar qualquer que for a requisição da porta 22, certo? Então vamos voltar aqui no servidor, vamos dar no iptables, vamos usar input -p protocolo TCP e a porta de destino, a porta 22. Então vamos dar um drop. Então, se eu vier agora lá no meu cliente, vou tentar fazer o acesso via PUT, protocolo SSH, certo? Ele não vai permitir, certo? Então já está feito o bloqueio aí do nosso SSH. E não vai responder. Então, tranquilo. Bom, próximo passo. Vamos modificar a porta de novo do SSH, certo? E depois criarmos uma nova chain para tratar as requisições do SSH, certo? Então vamos voltar aqui no servidor, vou colocar aquele arquivo de novo, chconf. Então vou modificar a porta aqui, vou colocar 1525 nossa porta. Vou salvar aqui no arquivo, vou dar um reboot novamente no meu servidor. O servidor aqui iniciou novamente, então vamos fazer login. Certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Certo? Nós vamos criar a nova regra com o iptables e o comando "-n", certo? Vou chamar ela de portas, a nova chain. Então vou verificar que esse iptables -l está aqui, chain portas 0 referências, certo? Agora eu vou adicionar justamente uma referência da porta 22, certo? Então iptables -a input protocolo TCP da porta
22. Então vou dar uma referência do input da porta 22 para a nossa nova chain. Então adicionei o registro aí. Então se observarmos aqui, ó, nós temos na chain input, nós temos aqui a portas, então com o protocolo TCP a qualquer canto e com o protocolo SSH, certo? Então na chain aqui nós temos o alvo aí, na verdade, certo? Então o que é que isso está fazendo? Nesse caso aqui nós estamos apontando as requisições da porta 22 para essa nova cadeia que nós criamos. Então, nessa nova cadeia, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir um log para ela. Então, se tiver alguma requisição para essa porta 22, certo? Então, vai ser feito o registro dessas requisições. Então, tables, -a, portas, que é a nossa chain, no J vamos fazer o log, e aqui no mesmo esquema vou fazer o prefixo. Então, portas log. Então beleza, vamos verificar aí como é que ficou. Aqui ó, chain, eu tenho portas log, né? Então, protocolo para registrar tudo que tiver nessa nova cadeia, certo? Então na verdade, vamos verificar aqui como é que está funcionando. Como eu modifiquei a porta, se eu fizer o acesso aqui, ó, ele não vai me dar acesso na porta 22. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Network Error, Connection Refuse. Então, se nós formos lá naquele arquivo dos logs, log, certo? Vamos verificar aqui, ó. Tem um registro de agora, ó, chamado portas log, que diz qual é o MAC da placa e o endereço dela, e tentou acessar o protocolo TCP, no caso aqui do nosso servidor, certo? Então tá fazendo log direitinho. Próximo passo que nós vamos fazer é redirecionar, na verdade, na tabela NAT, vamos fazer um redirecionamento das requisições da porta 22 para a porta 1525. Então, vamos dar o comando aqui, ó. Tables, -t, nat, -a, host, -p, cp, de port 22, -s. Seria a máquina que eu vou autorizar a fazer esse redirecionamento. Então, nesse caso aqui, só vou autorizar a redirecionar a porta 22 para a porta, nossa nova porta 1525 do nosso servidor, a máquina Windows, certo? Então, vou fazer essa nova regra. Então, se eu for lá no meu cliente Windows e tentar acessar agora, o que ele vai fazer? Ele vai redirecionar essa porta 22 para a nossa nova porta. Então, eu posso fazer a autenticação tranquilo do nosso usuário criado, certo? Então, tá aí. Detalhe, agora eu não posso, com essa regra adicionada, a tabela NAT, tables -nat, -n. Então eu não posso dessa forma aqui, com outro endereço IP, fazer esse acesso ao meu protocolo SSH, porque ele não vai redirecionar a porta 22 para a porta 1525. Então vou apagar essa regra aqui e vou fazer um teste aqui, certo? Então vai acabar que eu vou modificar o endereço IP aí só para fazer um teste. Então vamos apagar isso daí, ó. Lá no IP tables, tabela -nat, vamos deletar do pre-routing a primeira instrução aí que nós temos. Então vamos ver como é que ficou lá, ó. Sem nada, eu vou adicionar um novo endereço IP, vou colocar um 10.3, certo? Então se vocês olharem a tabela aí, então tem a regrazinha 10.3. Então vamos verificar aqui de novo o nosso cliente 92.168.10.1. Se nós tentarmos o acesso, ó,
já está bloqueado. Então só vai permitir, certo, para aquele IP cadastrado aqui no IPTables, certo? Então vou retornar, deixar o cliente Windows liberado. Deletar essa regra, vou adicionar aquela com 10.2 para permitir nosso servidorzinho de novo. Então, nosso cliente vai logar agora tranquilamente, né? SSH. Certo? Então vamos para o próximo passo aí. Bom, vamos modificar agora a regra que envia as conexões da porta 22 para a nova cadeia. Vamos fazer de forma que as conexões da nova porta sejam enviadas à cadeia. No final vamos verificar o arquivozinho de log, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos dar aqui um comando iptable input p tcp e a porta 22 na nossa nova chain portas. Vou fazer o parâmetro de portas. Então, nesse caso aqui, então, iptables, beleza? Então, modificamos as conexões que enviam. Toda a conexão da porta 22 vai para a nova cadeia agora, certo? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Vamos fazer aqui, comando iptables -a input -p tcp deport 1525 -j portas. Então dessa forma aqui, certo? Eu estou jogando aquela regra lá que modificava da porta 22 para a nova cadeia. Estou colocando agora justamente as portas, a porta na verdade 1525. Então iptables -a input tcpd port 1525 j portas, certo? Vamos ver como é que ficou a nossa tabela aí. Tá? Mate do iptables, certo? Então nós temos lá chains, portas, temos o log, temos o prefixo aqui para fazer o log, certo? Nós temos aqui o que mais? Temos porta, certo? Tipo TCP que está associado ao portas, né? Certo? Então está apontando lá para o portas, a nossa nova chain. Certo? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos dar uma olhada no arquivo de log. Vamos limpar ele, na verdade. Vamos abrir ele aqui para verificar que está limpo. E vamos fazer um acesso aqui, certo? Eu vou pegar aqui esse cliente e vou fazer um acesso novamente aqui 10.1 via porta 22, certo? Então vamos ver como é que ficou lá no log do servidor. Bom, temos o acesso, certo? Através da porta 22. Vamos ver como é que ficou o acesso através da porta 1525. Certo? Então aqui. Vamos ver como é que está o nosso log lá. Bom, já registrou outro log, certo? Então, aí rodando direitinho. Para finalizar, pessoal, nós podemos fazer o que? Salvar essas regras que nós aplicamos ao iptables. Certo? Então, que regras? Então, iptables, todas essas políticas que nós aplicamos aí. Certo? E também a da tabela NAT, né? Nós podemos salvar todas essas políticas dentro de um arquivo. Certo? Então, no caso, você pode criar um diretório, certo? Com o comando mkdir. No caso, já tem a parte do usuário. E vou criar aqui, por exemplo, a pasta Bruno,
certo? Então, criei o diretório. Agora eu vou usar o iptable save. Isso daqui vai criar um arquivo com as nossas regras, certo? Então, no caso aqui, vou colocar aqui minhas regras. Posso colocar o .txt, mas eu vou deixar sem formato. Então, opa. Não encontrou a parte. Vou colocar aqui a parte claro. Usa. Então, Bruno. Beleza. Então, ele jogou as regras lá dentro. Vamos limpar aqui a tabela. Depois vamos tentar restaurar. Tables, menos 0. Então, vou apagar essas regras de input. Certo? Então, vou acabar. Vou fazer isso. Vou formatar elas. Eu vou formatar também as portas. Vou apagar as portas. Vamos ver também como é que está do NAT. O NAT também tem que apagar aqui. Temos que apagar aí do per-route, né? Vamos de tables, vamos de lat, vamos de per-route. Apagamos aí do per-route. Também nós temos lá no sozinho. Então vamos ver como está lá. Beleza, então está apagado aí. Certo, agora nós vamos recarregar as nossas regras que nós tinham salvado. Tables, história. Então escolhendo a nossa pasta, vamos colocar aqui no caso Bruno, né? E minhas regras no nosso arquivo, certo? Vamos listar de novo como é que está nosso IPT. Bom, já restaurou nossas regras. Então pessoal, isso é só uma ajuda para vocês que estão começando no iptables, certo? E para aquisição também na nota na nossa disciplina do professor Leonardo. Valeu!